Deus veio, por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, a ponto de discernir alma e espírito, juntas e medula, e discernir o quê? As motivações do meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Qual a motivação? É para a minha glória? Para as pessoas verem? Deus não aceita. A única motivação que deve reger o nosso coração é a glória de Deus. Só essa. E isso é tudo nas nossas vidas. Então você aprende, amados irmãos, aos pés de Jesus. Ele é recebido, ele é ouvido. Você vai ver, amados irmãos, as consequências dessas maravilhosas. E também nós aprendemos que todo o nosso serviço, sem primeiro estar aos pés de Jesus, orientados por Ele, não serve. É isso. Na hora errada, do modo errado. Por que você se preocupou com muitas coisas? Colossenses vai responder por que 3. Colossenses 3. Vamos lá, amados irmãos. Os irmãos conhecem o texto. E aqui, amados irmãos, nós lemos Colossenses 3. Ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, já que, porque você ressuscitou com Cristo, que esse é o novo nascimento, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, juntamente com Cristo, buscai. O que Maria estava fazendo? Buscai as coisas lá do onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por isso que ele disse: isso daqui vai passar, mas o que Maria escolheu não passa. E ele continua dizendo: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também seremos manifestados com Ele em glória. Que Maria queria aquele amado Senhor Jesus. Lembra de cantar? O noivo sai procurando a noiva. Ele chega e bate na porta. E a noiva diz: eu já estou vestida para dormir. Eu já vou dormir. Não, meu. Mas pela fresta da porta, ela sentiu o perfume do noivo. Depois caiu em si e saiu correndo atrás do noivo. Irmãos, somos nós. Como o noivo anseia, deseja que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador Jesus. Não como qualquer um. Anseio. Conhecendo Ele, amados irmãos, dando lugar ao celestial em nossas vidas. Segundo, vamos para João agora, capítulo 11. Lembre que é aos pés de Jesus. Conhecendo Jesus como a ressurreição e a vida. Nós sabemos a história, Jesus demorou, foi proposital, porque, amados irmãos, ele queria dizer que ele é a ressurreição e a vida, ele vai ressuscitar Lázaro, mas olha as afeições do nosso Senhor. Ele chega até lá e Marta veio correndo e falou: se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não teria morrido. E Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, eu sou com Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Você está vendo, irmão? Agora olha para Marta. Maria ouviu falar
vez chegou ao lugar onde Jesus estava. Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Por que Jesus chorou? Você parou de pensar? Porque Lázaro estava morto? Não. Porque Jesus compadece das nossas dores, nossas tristezas, nossas horas difíceis. Ele sabe o que padeceu por isso. Ele sabe o que sofreu. E Jesus vai dizer para ela: então vamos lá. Senhor, faz 4 dias que morreu o Xeramão. E Jesus diz para ela: tirar a pedra. Ah, meus irmãos, a pedra é a pedra da nossa incredulidade. Deus diz: tirai. A gente não tira porque não crê. Ah, meu filho está perdido, minha filha está perdida. Tira a pedra. Quem está falando isso? É aquele que é o Senhor da pedra e de todas as coisas. Obedeça. E ele deu um berro: Lázaro. Ele podia dizer: todos. Se ele fizesse isso, todos iriam se levantar. Lázaro, sai. E lá sai Lázaro. Ah, meus irmãos, o Senhor pode levar-nos por um caminho muito difícil, em situações extremamente difíceis. Essa é uma parte da história de Betânia. A igreja passa por situações difíceis que estamos passando. Deus nos leva a muitas situações difíceis. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, por que o Senhor está demorando? E Deus está dizendo: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Aos pés de Jesus. E enquanto isso, meus irmãos, quando Jesus não vem, o que ele é nosso? Ele é nosso mediador. Ele é nosso precursor do céu. Ele é nosso fiador. Ele é nosso intercessor. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o bom pastor das suas ovelhas. Tudo está em preço. Não pense que só porque o Senhor nos ama, que Ele jamais irá permitir situações difíceis nas nossas vidas. A dificuldade vem. O próprio Jesus viu no mundo passar por aflições, mas tendo bom ânimo, não desanime. Eu sou vencedor. Eu venci o mundo. E através de mim você vai ser mais que vencedor. É assim que a igreja é construída, pelo sofrimento, pelas dores, circunstâncias difíceis, mas aos pés de Jesus. Nós, muitas vezes, em a dificuldade, nós saímos dos pés de Jesus. Quantos aqui tem uma dificuldade e falam: não vou congregar? Deveria congregar mais. Aos pés de Jesus, irmãos. Terceiro, está em João, capítulo 12. Você conhece? Você está entendendo o que é Betânia, irmãos? A sua igreja deveria ser a igreja aos pés de Jesus. Para ouvi-lo, aprender dele, aprender com ele, aprender ele. Ele é a escola. Ele, aos pés de Jesus, nas suas crises, dificuldades, situações difíceis que enfrentamos, aos pés de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida.
Ele tem todo o poder. Não há crescimento espiritual sem sofrimento. Já falei para os irmãos, por isso que Deus usa o fogo para tirar as escórias da nossa vida, aquilo que não é líquido. Usa o martelo para quebrar você. A palavra de Deus é como um martelo. E a espada afiada, a palavra de Deus, tudo está falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela discerne juntas e medulas, alma e espírito. Isso daqui é da alma, isso daqui é do espírito. As intenções do nosso coração. Terceiro, meus irmãos, Betânia local, onde tudo é derramado. Olha aqui, irmãos, versículo capítulo 12, a vida da igreja, o descanso do Senhor. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e que ele ressuscitado dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali a ceia. Presta atenção. Lázaro testemunha da ressurreição. Marta, testemunha aos pés de Jesus. Maria, Marta, testemunha do serviço. Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, é um trabalho de um ano, de nardo puro, um louvor puro, sem contaminação, sem segundas intenções, muito valioso, precioso. Ela ungiu o quê? Os pés de Jesus. Vamos para Marcos 14. Vai explicar para mim para você. 14:3. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, o que ela está querendo dizer aqui? Senhor, o Senhor é a minha cabeça. E aqui ele vai descendo, ela lava os pés. Ela está dizendo, eu sou tua serva. Enxugo com seus cabelos. 1 Coríntios 11, o cabelo da mulher da glória. O que vai dizer? O Senhor é minha glória. O Senhor é minha cabeça. Eu sou tua escrava e eu sou a minha glória. Mas esse vaso tem que ser quebrado, irmãos. O vaso não tem nada. O que está dentro do vaso é Cristo. E isso vocês veem em 2 Coríntios 4, versículo 7. Nós somos vasos do barro, onde a excelência do poder de Deus está dentro. Você está entendendo os textos que Gabriel está dizendo para mim e para você, irmãos? Enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Se você for ver lá em outro texto, vai dizer assim: até hoje, meus irmãos, falam aquele perfume. A igreja é um local onde fala, expressa o bom perfume do Cristo, a glória de Cristo, a escravidão, escravo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Irmãos, esse lugar torna-se um local de adoração. Não homens. Nós somos separados de homens. Devemos seguir exemplos de homens de Deus, santidade. Não somos sentados a deles. Nós somos sentados em Cristo. Onde tudo é derramado aos pés do Mestre. Tudo. Esse é o significado da adoração. Tudo aos pés de Jesus. Isso é o significado da verdadeira adoração. Deus, porque os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em
verdade. Essa palavra verdade é realidade espiritual. A igreja deve ser o lugar onde tudo é derramado aos pés de Jesus. Tudo. Amados irmãos, e devemos estar assentados aos pés do Senhor. Precisamos ser o lugar da verdadeira adoração. Sempre teremos um inimigo. Quando Maria fez aquilo, quem se levantou contra ela? Judas e os. Maria tinha uma autoridade que aqueles discípulos não tinham. Os discípulos não ganham maturidade deles. Eles não tinham. Por que desperdiçar isso daqui? Amados irmãos, Deus quer que nós desperdicemos, entre aspas, tudo aos seus pés. Entra na casa de Simão. Simão fala: o que é isso? Eu sou uma pecadora, agora o que ela está fazendo com Jesus? Derramou tudo aos pés do Senhor. A viúva, com um denário, derramou tudo aos pés do Senhor. Aquela mulher que tinha a filha doente, enferma, endemoniada, e Jesus fala assim: eu não vim aqui para os gentios, se quisesse dizer assim. Eu vim para os meus. E aquela mulher dizia: eu não vim dar comida para os cachorrinhos. Ela falou assim: os cachorrinhos comem a migalha da mesa e são satisfeitos. Derramar tudo aos pés de Jesus. Que igreja é essa, irmãos? Que visão de igreja nós temos? Ela derramou tudo aos seus pés de Jesus. Maria não era uma pessoa que não trabalhava. Trabalhou um ano por causa daquele vaso de alabastro. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, o Senhor vai morrer. E aqui está a unção do bálsamo sobre o Senhor, que eram balsamados e jogavam no perfume. A noiva, naquela época, meus irmãos, ela guardava um vidro de alabastro, que na noite de núpcias ela jogava aquele perfume no meio. Bem, irmãos, estão perdendo tempo. Perdendo tempo. Alguém que tentará roubar do Senhor Jesus aquilo que é oferecido a Ele. Você não vai entender. Eles não entenderam. Mas Maria sabia. Maria é aquela que ouve Jesus aos seus pés. Maria é aquela que, amados irmãos, nas crises, sofrimentos que nós enfrentamos e Deus permite, ela está aos pés de Jesus. E sabe que Jesus chora, compadece, tem misericórdia, tem graça naquela hora de provação. Maria sabe que Jesus é o cabeça da igreja. Ela é uma escrava e que Jesus é a glória dela. E em último lugar, mais irmãos, tem Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 50. Então nos levou para Betânia. Olha lá, Betânia, irmãos e irmãos. Aonde que Jesus subiu ao céu? Foi em Jerusalém? Não. Isso vai ver. Atos não vai citar aqui Betânia, mas lá em Atos 1, capítulo 9. Jesus subiu para os céus. E os anjos dizendo assim: ó, do mesmo modo que eles subiram, um dia vocês vão ver ele descer. E aqui Jesus, olha que maravilha.
Olha o amor que ele tem pela igreja. Cristo então levou a Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Irmãos, prestem atenção. Ele abençoa a igreja, irmãos. Como Jesus quer abençoar a minha vida e sua? Qual a bênção que ele tem na minha vida? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido a sua grande misericórdia. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo, abençoando, dizendo assim para os irmãos: olha aqui, eu estou livre, mas estou à direita do Pai e eu vou interceder por vocês. Eu nunca vou abandonar vocês. Irmãos, nós precisamos ouvir isso do Senhor. A igreja precisa ouvir essas coisas. E ele diz assim: o abençoava, e ia se retirando dele, sendo levado ao céu. E aqueles irmãos? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria, júbilo, e eles estavam sempre louvando ao Senhor. Vocês entenderam, irmãos, a vida da igreja? De tudo que foi falado para nós, essa é a vida da igreja. É o que Deus anseia nas nossas vidas. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele sim, o Senhor de todas as coisas, cheios de alegria. Que essas 4 coisas possam estar em nós, estar nessa assembleia, ou que haja desejo no coração de ter isso pessoalmente e corporativamente. Que possamos dar lugar mais importante às coisas celestiais do que às coisas terrenas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, que através da dificuldade, das provações, possamos conhecer Jesus de maneira mais plena, que é possível conhecê-lo com a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. O que está morto, ele pode ressuscitar. Muitas vezes a nossa devoção está morta, mas ele pode ressuscitar. Quando? Nossos pés. Então, que possamos ser o local onde tudo seja derramado aos pés dele, também sobre a cabeça dele. Somos o povo que dá melhor para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O melhor. Então somos o povo cheio de alegria. Por quê? Sabemos que Ele está perto e que Ele iria um dia vai voltar. E nós temos a esperança viva guardada nos céus pelo poder de Deus. Mas irmãos, são características de Betânia que deveriam ser características dessa assembleia. Nós devemos ansiar por isso, buscar por isso. Mas tudo nós vamos começa aos pés de Jesus. Tudo aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, pés de Jesus. Olhando para Jesus. E quando Ele vai subindo, Ele vai abençoando a igreja. Olha que maravilhoso, Senhor. É como se Ele estivesse deixando: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Ele ama a igreja. Ele ama a sua igreja. Amados irmãos, essa é, e somente esta é uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. Não eu, mas Cristo seja honrado, amado, exaltado.
Não eu, mas Cristo seja visto, conhecido e ouvido e vivido através dessas palavras. Não eu, mas Cristo em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo em cada pensamento e palavra. Quem escreveu aqui? O irmão de 1960. Naquela época. Nós estamos juntos. Os 9 escrituras. Não estou desprezando eles. Mas presta atenção. Que eu está. Ele diz, ser salvo de mim mesmo, querido Senhor. Estar perdido em Ti. Que eu não seja mais eu, mas Cristo que vive em mim. Amém? Isso, meu amado irmão, e graças a Deus. Mas irmãos, e a pergunta nessa manhã: será que podemos escrever na porta dessa Assembleia em Betânia? Ou você vai escrever comunidade, irmãos em Cristo, presbiteriano, batista e metodista? O que isso vai escrever? Betânia é a realidade espiritual. Betânia fala da igreja viva do Deus vivo, onde ele é recebido, ouvido, onde todas as suas dificuldades são colocadas aos seus pés, onde ele é o cabeça. Nós somos escravos de Cristo e ele é a nossa glória, onde nós ansiamos para ver do mesmo modo que ele subiu a volta de Jesus, cheio de júbilo, adoração dele. Deus é louvado, irmãos. Vamos cair em pé, nos orar.